Trabalhe em casa, tenha contato com a família, se cuidando cada vez mais e melhor. Você pode viver com dignidade e trabalhar em casa ganhando bem, especialmente pela via do teletrabalho. Em tempos normais, afora a pandemia Covid-19, que se estabeleceu desde março de 2020, com quarentenas no mundo inteiro, que trouxe a imperatividade do teletrabalho, havia em torno de 17% de pessoas trabalhando por essa via em países com bom nível de desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Agora é uma realidade especialmente para o serviço público que anda por essa via do teletrabalho em 2020. Conforme informações da Agência Brasil, o serviço público tem mais pessoal em trabalho remoto do que do setor privado. Veja aí que o percentual é 3 vezes maior e diz uma pesquisa divulgada pelo IPEA que o percentual de servidores públicos em trabalho remoto é mais de 3 vezes a proporção dos empregados no setor privado. Em junho, 24,7% dos trabalhadores do setor público exerciam atividade remota, mas no setor privado eram apenas 8%. Os dados aí estão no estudo Teletrabalho do Setor Público e Privado na Pandemia, Potencial versus Evolução e Desagregação do Efetivo, feito em parceria pelos pesquisadores aí, do IBGE e que foi divulgado pelo IPEA. É importante, né? O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Conforme o estudo, em junho, 3 milhões de pessoas ocupadas no setor público estavam nessa condição, o que representa 200 mil a mais do que em maio. Enquanto isso, no setor privado eram 5,7 milhões de pessoas ou 224 mil a menos que o total estimado para maio. Mesmo na comparação da natureza da atividade, o patamar de pessoas ocupadas e não afastadas em trabalho remoto no setor público é superior aos percentuais do privado nos setores de serviço, comércio, indústrias e agricultura. Para o IPEA, os resultados evidenciam desigualdade com números gerais de trabalho remoto no país, com recordes também por idade, gênero, raça, cor e escolaridade. A maioria das pessoas em teletrabalho tem de 30 a 39 anos, é mulher, predominantemente de cor branca e com um nível superior. A pesquisa destacou a evolução do trabalho remoto de maio a junho, de maneira geral no país, indicado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o Covid-19 do IBGE. Apesar da estabilidade do número de pessoas trabalhando remotamente nesses meses, as estimativas indicam que em algumas unidades da federação, os percentuais de pessoas em trabalho remoto aumentaram no Distrito Federal, no Rio Grande do Norte e em Sergipe. No entanto, caíram em outras como Amazonas e Pará. Segundo os pesquisadores, com o resultado, o Amazonas perdeu 8 posições no ranking. Saiu da posição de 16º estado em percentual de teletrabalho, em maio, com 9,3%, para o 24º, com apenas 6,2%. Alagoas, Amapá e Roraima também perderam posições. Os que mais ganharam foram o Rio Grande do Norte, que passou do 13º para o 8º, e Sergipe, que foi da 17ª para a 12ª posição. Os servidores contavam com mais pessoas em trabalho remoto entre as atividades no setor privado. Somaram 3,8 milhões tanto em maio quanto em junho, e a indústria registrou o mesmo comportamento que o comércio e alcançou 600 mil pessoas naquele mês. Na agricultura estava próxima de 60 mil pessoas e o comércio com 480 mil representou a queda na comparação com maio. Sobre o número de pessoas com potencial para realizar teletrabalho, a pesquisa concluiu que no setor público o número atingiria 6 milhões, o equivalente a 50,7% do total de ocupados, e já no setor privado seria 15 milhões, correspondentes a 18,6%. Ao assistir esse vídeo até o final, você poderá compreender com mais profundidade a questão do trabalho no Serviço Público Federal, nos termos da Instrução Normativa número 65 de julho de 2020. O vídeo dá continuidade ao disposto do vídeo anterior, em que apresentei alguns lineamentos sobre o teletrabalho com base em relatório da OIT de 2017.
Mais um material gratuito para colaborar com o debate e a melhoria das condições de trabalho para que o ambiente laboral seja possível dele a dignidade, uma vez que o teletrabalho há uma extensão desse ambiente, ele é uma extensão. E deve haver o custeio dos equipamentos e insumos para o trabalho por parte do empregador ou da coisa pública, bem como o direito à desconexão para que possa haver a divisão entre a vida laboral e a vida pessoal. Como para o bom entendedor meia palavra basta, vamos pelos prós e os ajustes necessários para que não caiamos no canto da sereia e possamos encontrar no trabalho fonte de inspiração e realização, não sofrimento, medo, submissão sem razoabilidade. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará venho me dedicando ao estudo da efetividade dos direitos humanos que tenho inserido na prática da advocacia. Antecipo que em breve abrirei novas inscrições para o curso de assédio moral, bem como convido você para visitar a página clovisrenato.com.br e receber gratuitamente o curso sobre efetivação dos direitos sociais em âmbito social. Se inscreva, participe e deixe o seu contato para ser informado dos demais cursos, geralmente com prazo limitado de inscrições e número de participantes. Eu externo a minha alegria com a participação crescente de milhares de pessoas, engajamentos e comentários aos vídeos, bem como as sugestões e críticas, tudo bem, desde que possamos crescer juntos, ótimo. Obrigado, eu sou como você que age para ser melhor a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém. Então vamos hoje à análise aos dispositivos da Instrução Normativa número 65 de 2020. A nível de Brasil, no dia 31 de julho de 2020, em texto elaborado pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, houve a publicação no Diário Oficial da União da Instrução Normativa número 65. A norma que se aplica aos servidores públicos federais estabelece aí orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, o CIPEC, relativos à implementação do programa de gestão. Veja, já no artigo 40, é importante destacar que a IN 65 revoga a IN número 1 de agosto de 2018, essa que estabelecia orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, CIPEC, que relativos à implementação do programa de gestão. E aí, dispondo aí sobre o decreto 1590 de 95. Ela também revoga a IN número 44 de junho de 2020, que é essa que alterava a Instrução Normativa número 1, que acabou sendo revogada, de 2018, que também estabelece, ou estava aí na vigência, estabelecendo critérios e procedimentos gerais para serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do CIPEC, relativos à implementação do programa de gestão, também detalhando o decreto 1590 de 95. Lembre ao estudar que essa matéria, na instrução número 1 de 2018 e a 44, elas estão revogadas e substituídas pela IN 65. É uma norma longa que conta com 40 artigos, que vêm aí devem ser observados com atenção, pois demarcam a posição do governo federal frente aos debates e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e terão impactos mais amplos e permanentes com relação aos servidores. Uma das marcas aí tem sido a falta de diálogo social entre o governo e as entidades representativas dos servidores. De regra, quando as reuniões acontecem, os pontos de vista das entidades não têm sido devidamente considerados para efetiva integração normativa. Na própria IN 65, o artigo 38 não garante a participação dos servidores no desenvolvimento do programa de gestão, uma vez que ele deixa a critério dos dirigentes das unidades. Ele diz literalmente que a critério dos dirigentes das respectivas unidades de exercício e observadas as disposições constantes na IN 65, o programa de gestão
poderá prever a participação de servidores públicos, empregados públicos e contratados temporários em regime de trabalho presencial. Para os órgãos que vinham construindo programas, a IN 65 submete a todos, conforme o artigo 37, ao dispor que o órgão ou entidade integrante do CIPEC, que já possua programa de gestão instituído, poderá solicitar sua validação ao órgão central do CIPEC, desde que apresente justificativas fundamentadas que comprovem que, considerando as suas características e especificidades, a readequação do seu programa de gestão às regras estabelecidas na IN 65 ocasionaria retrocesso ou prejuízo aos resultados atingidos. Veja que a implementação de programa de gestão é facultativa à administração pública e ocorrerá em função da conveniência e do interesse do serviço, não se constituindo aí direito do participante. Veja, a implementação do programa de gestão dependerá de ato autorizativo do ministro de Estado, mediante uma provocação motivada que demonstre que os resultados dos participantes de futuros programas de gestão possam ser efetivamente mensuráveis, ou seja, é uma centralização muito grande. O dirigente da unidade deverá editar ato normativo que estabeleça os procedimentos gerais de como será instituído o programa de gestão na unidade. Bem importante ainda é observar o modo de participação. Os termos aí do artigo 12 da IN 65, quando houver limitação de vagas, o dirigente da unidade selecionará entre os interessados aqueles que participarão do programa de gestão, fundamentando aí a sua decisão. Veja, a seleção pelo dirigente da unidade será feita a partir da avaliação de compatibilidade entre as atividades a serem desempenhadas e o conhecimento técnico dos interessados. É bom tomar cuidado com critérios muito subjetivos, né? Diz que sempre que o total de candidatos habilitados exceder o total de vagas e houver igualdade e habilidades aí e características entre os habilitados, o dirigente da unidade observará, dentre outros critérios, na priorização dos participantes. Os critérios com horário especial, aí nos termos que consta na Lei 81/12, no artigo 98. Também prioridades para gestantes e lactantes durante o período de gestação e amamentação. Outros, pessoas com problemas de mobilidade, aí, mobilidade reduzida, nos termos da Lei 10.098/2000. Né? Também com o melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho individual, quer dizer, isso vai ser um critério, olha como é importante, tomar cuidado para isso não gerar depois assédios. Com maior tempo de exercício na unidade, né, ainda que descontínuo, e com vínculo efetivo. Esses são os caracteres para dar o teletrabalho. Sempre que possível, o dirigente da unidade promoverá o revezamento entre os interessados em participar do programa de gestão, que é importante que fique bem definido para não gerar prioridades para pessoas que não são realmente detentoras de prioridades, né? E como esse projeto aí ainda está sempre referenciando, a instrução sempre faz menções à Lei 81/12, lembrando que a gente falou no outro vídeo que está havendo um grande debate no Congresso Nacional acerca da regulamentação legal disso, tá? Então, essa instrução ela é infralegal. Se vier a lei é superior. Lógico que haverá impactos financeiros relevantes e algumas vantagens que representam muito na vida dos servidores, desde a realização do concurso para ingresso no cargo e na carreira, tais como aí são elegidos os adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, radiação ionizante, a gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas. Dispõe aí o artigo 36 que fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, radiação, gratificações com atividade de raio-x ou substâncias radioativas e quaisquer outras relacionadas à atividade presencial para os participantes do programa de gestão em regime de teletrabalho. A IN 65 também afasta banco de horas, ajuda de custo quando não houver mudança de residência em caráter permanente, auxílios transporte só serão concedidos em razão do efetivo deslocamento
E com relação ao auxílio moradia, a IN 65/2020 dispõe que não será concedido o auxílio moradia ao participante em teletrabalho quando em regime de execução integral. Quanto aí ao adicional noturno, o servidor deve ficar atento, pois somente ocorrerá se houver a solicitação expressa, isso por parte do chefe, né, do adicional. E fica vedado, diz o artigo 35, o pagamento do adicional noturno aos participantes do programa de gestão em regime de teletrabalho. E aí fala também que não se aplica essa vedação nos casos em que for possível a comprovação da atividade, ainda que remota, prestada em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, desde que autorizada pela chefia, ou seja, o servidor vai ter que ter uma autorização prévia para fazer esse tipo de serviço. E a autorização somente poderá ser deferida mediante justificativa quanto à necessidade da medida, considerando-se a natureza da atividade exercida. Ou seja, há uma burocratização aí, e um dos pontos centrais também está nas horas extraordinárias efetivamente trabalhadas. Fala aí que as horas extraordinárias, conforme a portaria, deixam de existir para quem estiver em teletrabalho, e também conforme a IN, né, do que tem aí no artigo 29, fica vedada a autorização da prestação de serviços extraordinários pelos participantes do programa de gestão. O cumprimento pelo participante de metas superiores às metas devidamente e previamente estabelecidas não configura a realização de serviços extraordinários conforme a IN, e é importante ver se o interesse do servidor também prevalecerá quando disser que pretende voltar ao trabalho presencial, uma vez que também a instrução normativa centraliza muito nos critérios, e alguns ficam subjetivos, o que a jurisprudência inclusive veda, né, para aferir na mão da chefia, né? Uma vez que o servidor ficará aguardando o ato administrativo decidindo sobre o assunto. É o que diz aí o artigo 21 da IN 65. O participante continuará em regular exercício das atividades no programa de gestão até que seja notificado do ato de desligamento, suspensão ou revogação da norma de procedimentos gerais e do programa de gestão. Aí, a instrução normativa 65 de 30 de julho de 2020. Ela, relembre, estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do sistema pessoal civil aí da administração federal, o CIPEC, relativos à implementação do programa de gestão. Guarde agora a estrutura básica. Conforme o artigo 5º, parágrafo 2º, o teletrabalho não poderá abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante na unidade ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo. Também não poderá acontecer teletrabalho se reduzir a capacidade de atendimento de setores que atendam ao público interno e externo. E podem participar do programa de gestão servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, servidores públicos ocupantes de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração, empregados públicos regidos pelo Decreto-Lei 5452, que é a CLT, que estejam porventura em exercício na unidade, também contratados temporários regidos pela Lei 8745 de 93. Veja, todo mundo pode participar praticamente. A participação dos empregados públicos, os que são seletistas, ela vai se dar mediante a observância das regras dos respectivos contratos de trabalho e das normas da CLT. A participação dos contratados temporários, que a gente falou há pouco, ela também vai se dar mediante a observância da necessidade temporária de excepcional interesse público da contratação, das cláusulas estabelecidas em cada contrato e das normas previstas na Lei 8745 de 93. Outro ponto importante é que o artigo 3º da IN traz os conceitos relevantes do programa de gestão, né, como o que é isso? É uma ferramenta de gestão autorizada em ato normativo de ministro de Estado e respaldada pela norma de procedimentos gerais que disciplina o exercício de atividades em que os resultados possam ser efetivamente mensurados
cuja execução possa ser realizada pelos participantes. O que é atividade para a IN? É um conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma individual e supervisionada pela chefia imediata, visando entregas no âmbito de projetos e processos de trabalho institucionais. O que é a entrega? É o resultado do esforço empreendido na execução de uma atividade, sendo definida no planejamento e com a data prevista de conclusão. O que é uma unidade? É o setor de nível não inferior ao de secretaria no âmbito dos ministérios ou equivalente nas autarquias e fundações públicas. O que é um dirigente de unidade para a IN? É a autoridade máxima da unidade, correspondente a, no mínimo, secretário ou equivalente. O que é um chefe imediato? É a autoridade imediatamente superior ao participante. O que é o teletrabalho? Guarde essa. É a modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo participante pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos para a execução de atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos e entregas previamente definidos e ainda que não configurem trabalho externo, dispensado do controle de frequência nos termos da Instrução Normativa número 65. E conforme aí o que é um regime de execução parcial? Diz a IN que é quando a forma de teletrabalho a que está submetido o participante restringe-se a um cronograma específico, dispensado do controle de frequência exclusivamente nos dias em que a atividade laboral seja executada remotamente nos termos da IN. O que é um regime de execução integral? É quando a forma de teletrabalho a que está submetido o participante compreende a totalidade da sua jornada de trabalho, dispensado do controle de frequência nos termos da Instrução 65. E o que é um trabalho externo? São atividades que, em razão da sua natureza, da natureza do cargo ou das atribuições da unidade que as desempenha, são desenvolvidas externamente às dependências do órgão ou entidade e cujo local de realização é definido em função do seu objeto. Qual o conceito de área de gestão de pessoas? É uma unidade administrativa integrante da estrutura organizacional do Ministério, de autarquia ou de fundação pública competente para a implementação da política de pessoal. No inciso 12, define o que é uma área responsável pelo acompanhamento de resultados institucionais, que é essa unidade administrativa integrante da estrutura organizacional do Ministério, de autarquia ou de fundação pública que tenha competência relativa à estratégia e à avaliação de resultados. Então, é bem importante que você acompanhe cada conceito como esse para que se evite subjetividades. É importante relembrar que a jurisprudência nacional é mansa e pacífica com relação à questão de critérios subjetivos e critérios objetivos. Deve haver nas seleções, para que se elida o preterimento, deve haver objetividade nas seleções. Não pode ser algo que tenha um índice ou um grau de subjetividade muito alto. Por quê? Porque essa subjetividade tende a gerar preterimento, tende a gerar perseguições, tende a gerar assédio moral, às vezes até assédio sexual. Isso pode exatamente impactar em ações contra a União, e que é o que ela não quer, contra a União, seja na pessoa jurídica de direito público, seja nas pessoas jurídicas de direito privado que estão aí na administração pública indireta. Então, cada conceito desse é importante, principalmente para você servidor, para você servidora, para você entender, não é? Por exemplo, quando a norma disser quem é que vai ser responsável pela sua seleção, vai ficar a sua primeira dúvida. Você vai ter que ler lá no termo e olhar no conceito. É o seu chefe imediato? É o chefe do seu chefe? É o chefe do setor? Imagine uma estrutura, por exemplo, de uma universidade. Dentro de uma universidade tem, por exemplo, o chefe de departamento, não é? Aí você imagina, será que eu vou pedir ao chefe de departamento? Você tem o coordenador, será que eu vou pedir ao coordenador de área?
Aí você tem, por exemplo, o diretor daquele curso. Será que eu vou pedir ao diretor do curso? Então eu tenho que ver na portaria em que o chefe se adequa e qual é o poder dele para definir se eu entro no programa de teletrabalho, seja para ingressar no programa de teletrabalho, seja para pedir a minha retirada do programa de teletrabalho. Como a gente falou aí, mostrando pela IN, haverá o pedido à autoridade respectiva que tem que ter poderes para isso e ela terá um prazo. Você tem que ter 10 dias antes de tudo, né, para pedir. E ele vai ter um prazo, mas é bom que esse prazo seja observado, né? Porque ele também não ficou bem claro. Ficou claro para o servidor os 10 dias. E para o outro, né? Você sabe que às vezes pode demorar e pode ser uma demora prejudicial, no sentido de pedir para voltar para o trabalho presencial. Veja que a prima facie vai também ter que observar no primeiro momento se há objetividade ou subjetividade para a manutenção, do caso do teletrabalho, ou a questão do trabalho presencial. Isso pode implicar em muitas ações. Por quê? Como eu falei aí dentro da perspectiva inicial, há a ideia de opção no primeiro momento, mas se sabe que há a lógica da prevalência do interesse público, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mas tem a questão das regras que foram devidamente pactuadas. Há na jurisprudência situações em que, por exemplo, a pessoa fez o concurso para um contrato presencial, diz, mas eu já sei que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que não há direito adquirido a regime jurídico, então ele pode mudar. Tudo bem, mas quando você pega isso no STF, diz os ônus em decorrência, não é, da troca de regime jurídico, já que o servidor não tinha direito adquirido a ele, esses ônus têm que ser arcados pela administração. Por exemplo, já há decisões no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a pessoa fez o concurso, por exemplo, para 30 horas. Aconteceu um caso importante, nós temos uma ação, né, dos servidores públicos do serviço social. Ela inclusive está indo para o STJ. Então, eles estão lá, fizeram o concurso para 30 horas, que era a lei que dispunha que essa categoria era com 30 horas. A União fez o concurso, o edital, eles fizeram as provas. Isso facilitaria até a possível acumulação de cargos, e muitos também tinham outro concurso em outro ente, né, da administração pública possível. E aí a União depois mudou e disse que aquela lei não se aplicaria a eles. E consequentemente os colocou de uma jornada de 30 horas para uma jornada de 40. Pasmem, ela trocou ele de jornada e não aumentou o salário. Aumentou a jornada e não aumentou o salário. Quando eles foram perguntar, disseram que vocês não têm direito a regime jurídico, certo? Então, beleza, o que é que nós fomos questionar? Primeiro, que eles tinham direito, naquele caso específico, porque tinha uma lei própria e ela se aplicaria a todos. E no segundo momento é que, alternativamente, se o Poder Judiciário entendesse que nesse caso aquela lei só se aplicaria à iniciativa privada e não aos servidores públicos, que eles teriam direito de receber as 10 horas a mais. Então não pode haver uma situação de ônus de forma apenas unilateral. Então é importante que seja observado isso, por quê? Porque haverá ônus, é lógico. Você viu que há perda de vários adicionais para quem vai para o teletrabalho. Então, com certeza isso pode ser já muitas ondas de assédio moral, muita confusão em quem tem os poderes para integrar, né, esse núcleo de gestão, e quem não tem esses poderes para integrar esses núcleos de gestão, não é isso? Quem é que está responsável, competente, tem legitimidade para garantir a sua ida para o teletrabalho ou seu retorno para o trabalho presencial? Na questão do trabalho presencial, os adicionais, não é? Então, quer dizer, são muitos adicionais que são perdidos, não é? Então, dentro dessa perspectiva, tem alguns adicionais no serviço público que às vezes eles implicam às vezes mais do que 100% do vencimento aí do servidor. Então, como se justificar que ele vai querer simplesmente perder isso? Muitos vão querer voltar. Logicamente que haverá a possibilidade de pessoas
querendo ir para o teletrabalho, não é? Desde que também tem que haver esse respeito, o direito à desconexão, como a gente já falou no outro vídeo, no sentido de que não pode estar mandando atividade toda hora, nem exigindo que faça toda hora, a não ser que vá realmente, como disse, tem dito aí na instrução, devidamente fundamentado, depois pagar as horas extraordinárias, porque já se percebeu que, de regra, a portaria é lide horas extraordinárias, é lide o trabalho noturno, mas não é lide o trabalho noturno em absoluto, é lide o pagamento na instrução. Então tem que ter várias fundamentações, por isso que é importante ver, e eu resolvi fazer esse vídeo a pedido de vários servidores, né, que se manifestaram nas nossas redes sociais, porque às vezes a pessoa acha essa partezinha chata, mas é aí que você vai ver, onde que diz aqui no Ceará, é onde as andorinhas dormem, não é? É onde você vai identificar exatamente quem é a autoridade, se o critério que está sendo escolhido, seja para você ir para o teletrabalho, seja para retornar ao trabalho presencial, ele é um critério objetivo ou ele é muito subjetivo, se na subjetividade está havendo um preterimento e às vezes uma perseguição, isso não pode ser vedado, não é? Pelo próprio ordenamento de direitos fundamentais, tá? Segundo, se nessa sua opção, no momento que ele fala opção, ele deixou bem claro, expresso, né? Nos casos de opção, a decisão pela autoridade competente, como é que ela vai funcionar? Então é importante que você guarde cada conceito como esse. Enfim, para que a gente continue refletindo dessa natureza, a lógica do teletrabalho, não é? Pode ser também que essa portaria que já vem substituindo, né? Essa instrução normativa já vem substituindo outras duas instruções normativas, não é? Ela passe em breve, a depender do que está sendo discutido no Congresso. Acredito que, diante da pandemia, das situações da reforma administrativa, sairá lei, não é? Que é superior a essa instrução, pode haver em breve alterações. Você viu que afasta ali de muita participação sindical e dos servidores, porque sempre fica a critério da gestão, tá? Então, até as que já estavam construindo democraticamente programas, esses programas ficaram submetidos, não é, a essa centralidade administrativa, não é? Então, é importante que se faça essa observância e essa análise de cada dispositivo desse, até porque o que já for vencendo a nível de ações judiciais, de procedimentos administrativos, contra esses conceitos que já demonstram qual é a posição do governo a nível de diálogo com o Congresso Nacional para a construção dessa possível lei, alteração na Lei 81/12 ou na edição de uma lei própria, não é? Já venha melhorada. Por quê? Porque para mexer, depois de um debate no Congresso, fica mais difícil. Daí a importância de analisarmos todos os dispositivos, principalmente olhando o que é subjetivo e o que é objetivo, principalmente primando pela participação dos servidores, não deixar a participação dos servidores no Estado Democrático de Direito ser algo como a cereja do bolo, tá? Então, vamos seguir aí pela instrução normativa para as análises, para que a gente possa dar seguimento às nossas atividades. Então, obrigado, participe, até a próxima.